Queridos irmãos e irmãs, ao continuarmos esta celebração do tempo pascal, quando nos lembramos deste que é o mistério central da nossa vida de fé, a morte e a ressurreição do Senhor, nós devemos também pensar nas nossas vidas e em tudo aquilo que o Senhor nos chama a com Ele viver. Nós que somos igreja, nós que estamos nesta nossa jornada. Os cristãos se reúnem porque Cristo ressuscitou. Os cristãos não estão livres das penas deste mundo, das tristezas, das dificuldades, das tragédias. Não. Nós enfrentamos tudo, passamos por tudo, porque sabemos que Ele está conosco. O que venceu a morte, o que passou por ela, o ressuscitado que passou pela cruz, é nele que cremos. Quando dizemos que cremos no Senhor, nós não somos um povo que evita o sofrimento, a dificuldade, a dor, o mistério do mal e da dor neste mundo. Não. Nós não evitamos. Nós sabemos que nosso Senhor venceu tudo isso, justamente assumindo tudo isso, enfrentando tudo isso. A angústia, a agonia, a dor que todo ser humano passa neste mundo, o Senhor tomou para si. Ele a abraçou porque nos abraçou. Ele tudo aquilo sentiu porque nos ama e porque está ao nosso lado desde o início. Desde o seu batismo, quando se colocou na fila dos pecadores, quando foi até João Batista, quando caminhou entre os pobres, os sofredores, quando anunciou o reino, aquele que se fez um de nós para a nossa salvação nos diz: eu estou do teu lado, vem comigo. Os cristãos são aqueles que estão reunidos em nome do Senhor e que sofrem as penas do mundo, mas compreendem que Ele venceu o mundo. O mundo é uma palavra um tanto quanto controversa no próprio Evangelho de São João. Nós ouvimos a segunda leitura do evangelista São João. Por mais que ele demonstre essa palavra, mundo, o mundo, os perigos e todas as forças que são contrárias à vontade de Deus, João guarda o amor de Deus pela sua criação. E ele fala frases como no capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo. Hoje, na segunda leitura, quando na sua primeira carta, São João diz, ele foi a vítima de propiciação por todos os pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, de todo mundo. Ele morreu para que toda a humanidade tivesse vida. Não existe treva neste mundo que não tenha sido tocada pela ressurreição do Senhor. E nós, caminhando muitas vezes às cegas, experimentando na nossa carne, na nossa pele, a dor, o sofrimento, o desespero, nós somos chamados a levantar nossas cabeças, a nos reunir no dia do Senhor, quando Ele parte o pão para nós. E quando nossos olhos se abrem, e quando enxergamos que nossa casa, a verdadeira realidade, é o céu, inaugurado pelo Senhor, quando Ele ressuscita dos mortos. A ressurreição torna-se a nossa esperança, o nosso céu. Os discípulos de Emaús, quando retornam, dizem aqui no Evangelho de Lucas, eles contam o que tinha acontecido, que nós reconhecemos Jesus quando Ele partiu o pão. Aqui estamos nós, na fração do pão, no sacramento da Eucaristia, quando Ele parte o pão para nós. Quando o ressuscitado está presente no nosso meio, os nossos olhos podem se abrir. Sim, ali é que reconhecemos o Senhor. Dali, do sacramento da Sagrada Eucaristia, nós temos a força para viver como ressuscitados. É ali que Ele se faz presente, se apresenta no meio de nós e diz aquilo que nós precisamos ouvir. A paz esteja convosco. Ele não anuncia o fim das guerras, das tragédias humanas, da pandemia, da pobreza.
das doenças, das dores, dos dramas pelos quais nós passamos. Não. Ele dá o que cura tudo isso, a paz que precisamos, o shalom do Pai, a plenitude de todos os bens, de todas as coisas, Ele mesmo se dá. Eu me dou a vós, Ele diz. Essa é a paz que o mundo precisa, que vocês precisam. E com ela você enfrenta tudo. A paz esteja convosco. Por que vocês estão tão perturbados? Por que tantos pensamentos, tantas dúvidas nos vossos corações? É o que Jesus disse. E é o que nós vivemos. Quantas dúvidas temos, quantas dores, quantas angústias, quantas perguntas sem respostas. Por que tanta pergunta no vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo, eu estou convosco. Um espírito não tem carne e ossos, eu estou aqui, ele diz. Vocês têm alguma coisa para comer? Jesus vai ao extremo, ele pede comida. Tem carne e ossos para nos lembrar que nada pode nos tirar a alegria que virá. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Nossa vida, tão marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, mais uma vez eu digo, ela ressuscitada. Nossos corpos que sim ressuscitarão, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Porque ao ressuscitar Ele venceu a nossa morte, mas nos deu uma nova vida. Nós somos perdoados dos nossos pecados, mas somos mais do que isso. Nos tornamos filhos e filhas de Deus. É isso que a primeira oração de hoje disse, a filiação divina. Nós somos filhos, irmãos. É isso que a ressurreição significa. É por isso que no nosso batismo já experimentamos a ressurreição. É por isso que ao comungarmos do pão da vida, quando nos decidimos por ser pão da vida para os nossos irmãos, por amar, por perdoar sempre, por ser solidários, por continuar mesmo no vale de lágrimas, nós experimentamos a ressurreição. Que um dia será plena na nossa carne. Sim, nessa carne que pena, que sofre, neste corpo que ressuscitará com o Senhor, com os nossos irmãos que já passaram desta vida, com aqueles que sofrem a perda dos seus entes queridos, com os que padecem pela doença, com os já falecidos. Todos nós um dia ressuscitaremos no Senhor, porque Ele assim o quis, porque Ele assim o prometeu. Que Ele nos ajude, ao meditarmos em tão grande mistério, neste terceiro domingo do tempo da ressurreição, da Páscoa, a compreender que o destino do Senhor é o nosso, que aquilo que Ele viveu é o nosso futuro e que já aqui, aos poucos, podemos experimentar esta glória, a glória da ressurreição, ao nos amarmos uns aos outros, ao sermos melhores neste mundo, ao nos darmos mais por amor. Que a palavra do Senhor toque nossas vidas e que possamos ter mais confiança, mais esperança. Que a paz do Senhor esteja nos nossos corações e nos fortifique para a caminhada. Assim seja.